Olá, o meu nome é Raquel Gomes e eu gostava de poder partilhar contigo hoje sobre amor. Porquê amor? Porque o amor está presente no nosso dia-a-dia. É a base de qualquer relacionamento e todos nós temos relações, todos nós nos relacionamos porque nós somos seres criados para nos relacionarmos. E então, se nós pensarmos bem, independentemente de ser uma relação em contexto de trabalho, familiar, amorosa, o amor é extremamente importante e está sempre presente. E então é muito importante nós termos uma ideia correta do que é o amor e como nós devemos amar e ser amados. E alguma coisa muito real é a imagem que filmes e livros e outras pessoas e as notícias e seja o que for nos passa de amor. E nem sempre essa imagem, nem sempre essa definição está correta. Ou fica à margem e aquém, ou não tem absolutamente nada a ver com o verdadeiro amor. E acho que não há melhor sítio para encontrarmos a resposta do que na Bíblia. E eu gostava de poder partilhar contigo 3 versículos. E eu gostava de lê-los rapidamente, de seguida, e depois vamos partir daí e vamos pensar juntas, pode ser? Então o primeiro encontra-se em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e diz assim, eu vou ler apenas a primeira ideia, e diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o segundo versículo encontra-se em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, e diz, aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. O terceiro versículo encontra-se exatamente no mesmo sítio, no mesmo livro, no mesmo capítulo, mas um pouco mais à frente, no verso 19, e diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. São 3 ideias, 3 afirmações verdadeiras e extremamente importantes, porque elas traçam o caminho para a resposta que nós estamos à procura. Então, em primeiro lugar, no primeiro versículo nós temos a origem do amor e isso é-nos apresentado claramente no segundo versículo que nós lemos. Então, o primeiro versículo diz que Deus, o próprio Deus, ele disse isto, façamos o homem conforme a nossa imagem, ou a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o segundo versículo diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor, porque Deus é amor. Não é uma contração do amor, ele é a origem. O próprio Deus, ele é o amor. Então, se nós juntarmos estas 2 ideias, se nós fizermos o caminho, se nós fizermos este raciocínio, eis a conclusão. Nós, enquanto filhos, enquanto criação, nós fomos criados à semelhança. Então, tal como um filho herda características de um pai, nós, enquanto criação, herdamos características do Criador. Que características é que nós estamos a falar? De imensas. Mas aquela que eu quero salientar é aquela que, no segundo versículo, nós lemos, de que Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós fomos criados com base nisso. Nós herdamos essa característica do amor, de amar. E então, isso é uma capacidade que nós temos, que está na nossa origem. Em terceiro lugar, o último versículo que nós lemos diz-nos que Deus, Ele nos amou primeiro e não fomos nós que amamos Deus primeiro. O que é que isto quer dizer? Que quando nós éramos absolutamente nada, quando nós merecíamos absolutamente nada, quando nós não valíamos absolutamente nada, Deus, Ele olhou para nós e Ele amou-nos. E alguma coisa que é inerente ao amor é o valor. Então Deus não só nos amou, Ele deu-nos valor. E todos nós conhecemos a ideia de que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e dar-nos uma oportunidade de podermos chegar a Ele e de viver este amor de perto. Não é só uma ideia, isto é verdade, isto de facto aconteceu. E então Deus, nesse momento em que Ele enviou o seu Filho e durante toda a vida de Jesus e naquele ato, e desde que esta ideia foi concebida, de Jesus vir e morrer por nós, Ele amou-nos. E em todo esse tempo nós não éramos nada a não ser pecadores. E a escolha que nós fizemos foi virar as costas a Deus e o que a Bíblia nos está a dizer é que quando nós viramos as costas, Ele amou-nos. E este é o amor que eu te estou a apresentar hoje. E o que é que eu quero concluir com isto tudo? É que tu entendas a origem do amor, que tu entendas que tu foste
capacitado com esse mesmo amor e não te deixes levar pelas ideias que o mundo te apresenta, as outras pessoas te apresentam, os mídias te apresentam, a ficção te apresenta, mas guia-te por esta ideia verdadeira e não deixes que absolutamente ninguém te convença de que tu não tens valor, de que tu não és digno, de que não és amada, porque muitas vezes enquanto mulheres nós achamos que porque nós não somos a mulher perfeita, a mãe perfeita, a irmã perfeita, a líder perfeita, nós não valemos o suficiente, nós não somos o suficiente, nós não conseguimos chegar lá, nós não somos amadas, nem merecemos absolutamente nada. E isso não é verdade. E é isto que eu quero que tu leves contigo. Tu és amada, tu és suficiente, tu tens valor e ninguém te pode convencer de uma mentira. Porque a própria Bíblia, a origem da verdade, a origem de toda a nossa história, ela diz-nos que aquele que criou o cosmos, o ser que não tem comparação, que não tem igual, esse ser, ele é Deus, ele é o amor, não é uma contração do amor, ele é a origem, ele próprio é o amor e tu foste criada à imagem e semelhança desse amor. E tu tens a maior capacidade para amar e ele vai te ensinar a fazer isto se tu quiseres caminhar com ele e tu nunca deixes que ninguém te convença de que ele não te amou primeiro, porque ele amou. E ele continua a amar ainda que tu vires as costas, ele continua a amar-te ainda que tu não sejas a mulher perfeita ou a mãe perfeita ou a líder perfeita. Ele ama-te, tal qual como tu és, ele ama-te e ele quer levar-te ainda mais além. Então, crê neste amor, vive neste amor e ama nesta dimensão que Deus te criou para amar. Então é isso que eu quero que tu leves contigo hoje. Um beijo muito, muito grande e espero que tu leves esta ideia, esta verdade para o resto da tua vida e que tu possas levá-la não só contigo, mas para os outros e especialmente para as novas gerações, porque ninguém está a salvo destas ideias erradas que nos rodeiam e que nos bombardeiam todos os dias. Então, que tu possas ser amada todos os dias e sentir isso mesmo pelas pessoas à tua volta, mas serás sempre amada por Deus.